Nosso título é complicado, ó, eu tive até que anotar aqui no Notes. Então tá, o que a gente vai conversar hoje? Sobre o ônus de falar inglês. Vamos conversar? Namaste, Beat, você também? Você tá legal? Eu quero saber. Como assim? O ônus de falar inglês? Não entendi, mas vai entender. Eu tava assistindo uma entrevista da Didi Wagner com a Joyce Pascovitch. E ela falava exatamente sobre o ônus e o bônus de viver em Nova York. E a parte que ela falou do ônus me tocou muito, principalmente porque eu sinto isso morando em Sydney. Mas então tá, sem essa enrolação toda, qual que é o ônus de falar inglês? A resposta é muito clara. O meu raciocínio e a minha desenvoltura não é em inglês. Nossa, tá complicado, explica! Eu falo inglês fluente. Eu não tenho mais problema nenhum em me comunicar e entender as pessoas. Moro 9 anos na Austrália, ou seja, minha vida é só em inglês. Já falei isso 1 milhão de vezes aqui nesse vlog. Mas isso é meio esquisito, porque hoje eu não penso mais em português quando eu converso com as pessoas em inglês. Mas o meu raciocínio lógico, quando eu paro para pensar quando eu estou sozinho, ele é em português. A forma coerente de pensar nas coisas é através da estrutura da língua portuguesa. Nossa, tá mais complicado ainda. Tá, porque nem eu tô me entendendo, mas eu vou tentar te explicar. Eu não tenho mais tempo de traduzir as coisas para o português quando eu estou conversando em inglês. Já é automático. Eu falo em inglês, eu penso em inglês. Mas é claro que algumas vezes as pessoas vão falar algumas coisas que acabam não fazendo sentido nenhum. Ou até faz algum sentido, mas tem alguma palavra ali no meio que eu não entendo. E aí eu vou para associação. Ah, essa palavra deve significar isso. E na hora que eu tenho que pensar por associação, é claro que as coisas vêm em português. É automático. Não tem jeito. Pode acontecer o que for. Eu passei mais de 35 anos vivendo português. E apesar de estar vivendo 9 anos só falando inglês, eu ainda continuo falando em português também. Essa é a minha língua. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu me expresso em português, eu sou muito mais rápido. Eu sou muito mais divertido. Eu sou muito mais extrovertido. Eu sou muito mais tudo, porque português é mais natural. O inglês, de certa forma, me traz algumas amarras, porque o pensamento não é lógico. Às vezes aquela estrutura não é correta da forma como eu penso. Mesmo não pensando em português, eu uso a estrutura da língua portuguesa. E as pessoas ficam naquela coisa assim, o que será que você quis dizer? E aí eu falo, eu quis dizer isso. E as pessoas falam, ah, mas peraí, E aí a gente se entende. No final das contas, todo mundo se entende. É assim mesmo que funciona quando você fala outra língua. E, na verdade, eu acho maravilhoso, porque o fato de você aprender uma outra língua faz com que você abra os seus horizontes. Faz com que você seja uma pessoa diferente. Mas eu tenho que ser honesto, não é fácil. Não é uma coisa tranquila. Até porque eu também tenho um canal em inglês. Ó, esse canal aqui, tá vendo esse canal? Então, nesse canal eu converso em inglês, eu falo sobre um monte de coisa, mas usando a minha língua inglesa. Já vou deixar claro, meu inglês é macarrônico mesmo, eu tenho um sotaque pesado, eu não faço questão nenhuma de perder o meu sotaque, até porque isso traz todo um charme que as pessoas sempre falam pra mim aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Nesse vídeo, por mais que eu me expresse em inglês, ele não é tão natural, ele não é tão fluente. Fluente não seria a palavra, ele não é fluido da mesma forma como eu falo português. Eu tenho que parar 1 milhão de vezes, eu tenho que pensar muito, e às vezes o pensamento não sai muito lógico. E aí tem que usar edição até dizer chega. Já uso edição até no vídeo em português, porque às vezes não faz sentido o que eu falo, imagina então em inglês. Então se você quiser saber um pouquinho mais de como é Emerson falando inglês, é só assistir qualquer vídeo desse canal aqui, tá? Não tem erro. E é isso que eu quero deixar claro. Quando eu faço um vídeo em inglês, quando eu me comunico em inglês, quando eu trabalho em inglês, é claro que eu falo o que eu quero falar. É claro que eu passo a minha ideia. É claro que eu faço tudo o que tem que ser feito. Mas nunca vai ser do mesmo jeito quando eu falo português. Porque é mais natural. E olha que eu já estou esquecendo um monte de palavra em português. E um monte de gente fica falando, ai, como você é metido. Só porque você mora na Austrália agora, fica esquecendo essas palavras em português. Não, eu não esqueço porque eu quero. Até porque eu não quero esquecer a minha língua. Acontece que de vez em quando você acaba usando tanto uma expressão em inglês, tanto uma palavra em inglês, que a palavra quando você tem que usar em português, ela não vem. Ela vai vir, tá? Ela não desaparece para sempre não, você não esquece a sua língua. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que esqueceu a língua. Bom, se bem que isso é uma coisa meio relativa, né? Se você nasceu aprendendo uma língua e depois você nunca mais treinou, digamos, você falou até 1, 2, 3 anos, aí é claro que você vai esquecer, né? Mas uma pessoa que viveu a vida inteira falando uma língua, não vai esquecer ela do nada. Não tem como. Só se a pessoa for muito louca. Que enrolação. O que eu tô querendo dizer aqui?
O que eu tô querendo dizer é uma coisa muito simples. Não adianta. Eu posso me comunicar em outra língua, que não seja a língua portuguesa, mas eu nunca vou ser tão natural da mesma forma como eu sou quando eu falo português. E aí isso é uma coisa muito gostosa, porque quando você se comunica da forma mais coerente, é muito mais gostoso. E também, eu não quero ser besta. Eu preciso desse tempo falando em português. E eu vou ser bem honesto, desde que eu cheguei na Austrália, a minha vida foi bem diferente do que a grande maioria dos brasileiros que chegam aqui. Não estou falando que todo mundo faz a mesma coisa, mas a grande maioria continua saindo com brasileiros, continua lidando com brasileiros. E a minha vida foi totalmente diferente. Eu vivi a minha vida 100% falando inglês. Tinha amigos que falavam português na escola, claro que tinha, mas era aquela coisa assim, no intervalo a gente falava uma coisinha ou outra em português, mas saindo dali eu não tinha mais relação com nenhum deles, que aliás é uma pena, eu sou péssimo para relação. E aí a minha vida foi só falando em inglês desde que eu cheguei aqui. E aí quando eu tenho esse tempo, eu adoro. Eu preciso disso, eu preciso falar português, eu preciso assistir televisão brasileira, eu preciso assistir notícias brasileiras, eu preciso ler coisas em português. Porque isso faz com que essa cultura nunca morra dentro de mim. E faz com que eu seja mais orgânico, faz com que as minhas ideias sejam mais claras. Porque às vezes eu falo algumas coisas em inglês e as pessoas falam, nossa, mas espera aí, toma cuidado, isso aqui pode ser meio ofensivo. Eu falo, mas ofensivo por quê? Se eu for falar isso em português não vai ser. Mas em inglês vai ser. E às vezes eles falam coisas que pra mim eu falo, meu Deus do céu, você não pode estar falando isso. Aqui é normal você falar, chamar uma mulher de galinha. Chamar uma mulher de potranca. Potranca, você não chama uma mulher de potranca. Mas aqui é normal. Chamar uma mulher de big horse. Chamar uma mulher de vaca é normal em inglês. Coisa que em português não faz sentido. E vice-versa, você entende? Bom, sei lá se fez sentido esse vídeo, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte. Minha desenvoltura sempre vai ser muito melhor em português. Meu raciocínio sempre vai ser muito mais rápido, muito mais lógico em português. Talvez daqui 50 anos em inglês eu vou estar tinindo com o mesmo tipo de raciocínio que eu tenho em português. Mas agora, quase uma década, eu ainda chego à conclusão de que o meu português é muito melhor. E olha que ele tá falhando em alguns momentos, hein? Mas eu consigo ser mais, sabe? Powerful. Ai, falando em inglês, nada a ver. Consegue ser mais poderoso, consegue ser mais prazeroso, consegue ser tudo de bom. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo, porque você já sabe, a minha cabeça é muito louca, não tomei meu remedinho, se bem que tô com um monte aqui, mas enfim, não tomei meu remedinho. Se gostou do vídeo, dê o seu like, não esqueça também de se inscrever no canal, e é isso. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau!